Opa, tudo bem? Hoje o sol saiu e saiu firme, né? Aí tá até me cegando um pouco, aonde eu sempre faço os vídeos aqui na janela porque tem uma iluminação boa. Só que eu acho que não vai dar pra fazer hoje nesse local aqui não. Então calma aí que eu vou achar um outro lugar. Eu não tô conseguindo ver nada. Ó, vocês deviam ver a invenção que eu fiz para conseguir colocar o celular nessa parede porque meu tripé ainda não chegou. Estou aguardando que os chineses me entreguem. Mas, enfim, não vai ter como ser ali de novo a porra do enfim. Não vai ter como ser ali naquela janela, porque hoje tá muito sol, vai superaquecer o telefone e eu vou ficar assim, igual um chinesinho olhando para vocês por causa do sol. Enfim, outro vídeo, de novo, enfim. O outro vídeo aqui para vocês falando. Eu prometo que esse canal não vai ser só de falação, não vai ser só de reflexões sobre a vida, mas eu ainda não consigo gravar os treinos sozinho. E eu também quero falar uma coisa com vocês, que eu estava pensando sobre isso e eu estava conversando com o meu amigo a respeito disso outro dia, e eu acho que é algo que vale a pena ser falado aqui. Como é um canal de relato pessoal, eu também vou tratar como se eu conversasse com amigos aqui. E isso é uma coisa que eu acho que é importante falar. Hoje em dia, como eu comentei no último vídeo, muitas pessoas não têm os próprios sonhos. Elas acreditam que têm sonhos, só que são sonhos genéricos que elas importaram de outras pessoas, que elas importaram da internet. E é muito comum hoje a pessoa dizer que não sabe o que é da vida, sendo que a pessoa geralmente tem, sei lá, 17, 18, 19, 20 anos, 20 e poucos anos, e está dizendo que não sabe o que é da vida. Cara, com essa idade, ninguém sabe o que é da vida, mas a internet faz você pensar que você tem que ter tudo decidido, você tem que ter toda a sua vida planejada, desde que você acabou de, porra, se formar um adulto. Um adulto legalmente, né, 18 anos. Pô, dos 18 para os 20 você já muda muito a tua cabeça, dos 20 para os 22 já muda muito, dos 22 para os teus 25 vai mudar muito a tua cabeça. Eu nem cheguei nos 25 ainda, eu tenho 22 e sei que vai mudar. É uma coisa que muda o tempo todo. E muita gente acha que tem que ter decidido tudo. E por não ter nada decidido ainda, que é o normal, ó, acho que eu dei spoiler de onde que vocês estão apoiados aqui. No final eu mostro. Eu consegui, calma. Então, onde eu parei. E por não ter tudo decidido ainda, a pessoa, vocês vão ficar assim meio de lado agora. Boa. Que merda. Deixa eu ajeitar isso, depois eu volto. Ah, eu acho que agora foi. Isso aqui na frente é um dardo. Vocês estão apoiados aqui no meu alvo de dardos e eu coloquei os dardos nessa posição aqui para conseguir segurar o celular. Eu sei, nem todo gênio está na mídia, né? Mas enfim, em que parte paramos? Paramos na parte que eu estava falando de que você não tem que ter a tua vida toda decidida, mas não significa que você tem que estar inerte, que você tem que estar parado enquanto você não sabe exatamente o caminho que você tem que trilhar. E muita gente, por causa disso, acaba importando os sonhos da internet, importando os sonhos de gurus que têm o caminho das pedras, sendo que nem eles sabem o caminho da própria vida. E se você for parar para ver, até as pessoas de extremo sucesso, as pessoas antigamente que você até pode admirar, um pai, um tio, uma mãe, uma tia, uma avó, um avô, essas pessoas, elas, por mais que tenham vencido na vida, com o parâmetro que utilizamos socialmente de vencer na vida, que é financeiramente, sendo que tem outros, né? Felicidade, experiências vividas, eu acho que para mim é mais importante que qualquer outro. E família, essas coisas. Essa pessoa geralmente não tinha certeza do que queria quando tinha seus 20 e poucos, seus 18. Às vezes até demorava mais para entender. O que essa pessoa fez? Ela foi vivendo. Mas antigamente não tinha essa pressão que tem hoje de internet, de parecer que com 20 e poucos você tem que estar milionário. Ninguém esperava isso de você. Esperava que você estivesse estudando, trabalhando, fazendo alguma coisa, se movimentando. Hoje não. E o efeito dessa pressão foi o contrário muitas vezes. O efeito dessa pressão é fazer com que a pessoa pense que com 20 e poucos ela tem que estar com tudo na vida realizado. Já tem que estar com tudo completo. E aí a pessoa chega nessa idade, sem as coisas que ela pensou que teria, porque ela foi iludida na adolescência por coachzinho que vende curso na internet, ela acha que tem que estar tudo pronto e se frustra. E antigamente não tinha isso. As pessoas só viviam. Você ia lá,
você começava a trabalhar em qualquer coisa, e aí você buscava uma coisa que fazia mais sentido, você achava uma coisa que você gostava, você começava a se apaixonar por aquela coisa, você focava naquela coisa e ia desenvolvendo. A vida ia rolando, mas você não esperava o momento certo para viver. Você vivia todo dia e você ia melhorando com o tempo. Isso foi se perdendo. Agora a pessoa já quer começar no, no sonho dela, já quer com 20 e poucos ter super carro, já quer fazer tudo que a vida tem a oferecer antes do período que é para ser. Eu sou uma pessoa que eu sou católico, eu acredito em Deus, e eu acredito que existe um tempo para cada pessoa que Deus definiu. Claro, você pode ser ateu, você pode ser o que você quiser, só que essa é uma regra que se aplica até fora de religiosidade. Cada um tem o seu tempo, cada um tem seu desenvolvimento, e isso tem a ver com o quê? Com a sua história, com o que você viveu até então, com suas experiências de infância, com sua realidade da sua família, com como você foi criado, com aonde você estudou, com o grupo de amigos que você fez, com o bullying que você sofreu ou não na infância. Com tudo isso vai se acumular e tudo isso vai definir a sua trajetória. Claro, você pode definir as coisas da sua vida tomando decisões. Você é o responsável pelas suas decisões. Mas tem muita coisa do passado que a gente só percebe no presente, ou talvez nem no presente, no futuro você perceba, que você não vai ter como alterar no passado. Então, a sua decisão do passado já foi tomada, porque você não tinha consciência. Então, o que você pode fazer? Tomar uma decisão no futuro. Mas não adianta, porque agora as pessoas estão se comparando com gente que tem uma história completamente diferente, que muitas vezes é uma história falsa, porque na internet qualquer um pode fazer o que quiser. Eu podia agora pegar um dinheiro, alugar um super carro, ficar ali na rua, dentro do super carro alugado por um dia, botar um óculosinho, uma roupinha com uma carinha de quem já venceu na vida, mandar várias dicas para vocês aqui, fazer uns vídeos assim e vender curso. É muito fácil. Não estou falando que todo mundo que vende curso na internet é assim. Mas uma boa parte a grande maioria é. Então você tem que tomar muito cuidado quando você importa o sonho dos outros na internet. Como eu falei no último vídeo, agora todo jovem tem o sonho, vou ter uma Porsche, vou ter uma casa que parece uma clínica e vou comprar um Rolex. Cara, sinceramente, tá bom, é legal, Porsche é um carro legal? É um carro legal. É o meu carro do sonho? Nem de longe. Eu gosto de caminhonete grande e meu negócio é outro tipo de carro. Teria uma? Não sei. Mas no momento não acho que não seja o carro que eu queira como um carro dos sonhos. E muita gente importa esses sonhos e acaba vivendo a vida dos outros, cara. E isso causa um vazio a longo prazo indescritível na pessoa, porque ela gasta muitos anos da vida dela correndo atrás de um sonho que não é dela, até perceber que é um propósito sem fundo. É uma coisa sem fundamento. Porque não faz nenhum sentido para a realidade dela. Não era o que a versão criança dela iria querer de si mesma. Às vezes você é uma pessoa que ama bicho. Às vezes seu propósito seria, por exemplo, ir trabalhar no zoológico, virar um biólogo, virar alguém que mexe com animais, e você seria muito mais feliz do que perseguindo um propósito comprado da internet que você nem sequer vê sentido. Que o seu eu de infância não se orgulharia ao ver o que você se tornou. E eu acho que isso é um exercício que a gente tem que fazer. Tem duas coisas que são muito importantes de você fazer. Parece besteira, parece papo de maluco, mas é bom. Não substitui um profissional, claro. Eu não vou ser hipócrita e dizer eu faço uma terapia, sendo que eu não faço. Eu não estou falando que eu estou certo, mas eu não vou recomendar uma coisa que eu não faço. Então, uma coisa que é boa, que é interessante para você fazer, é você pegar um caderno e anotar, cara. Como se fosse um diário. Você relata coisas nele, porque assim você meio que consegue colocar em parâmetros as coisas que você pensava em cada época da sua vida. Claro, nem todo dia você vai conseguir fazer isso, mas é bom tentar. E outra coisa, muitas vezes a gente esquece das nossas qualidades naturais e acaba pensando que todo mundo tem que ter aquelas mesmas qualidades que a internet diz. Seja isso, seja aquilo, modo caverna, blá blá blá. Cara, pega um caderno e coloca tudo desde a infância que diziam pra você, ou que você percebe em si, ou que as outras pessoas que acabaram de conhecer reparam em você como qualidades. Coloca minhas qualidades, tal, tal, tal. Não importa o tempo que demorar. Você vai pensar e você vai colocando suas qualidades. Seja sincero com você, ninguém vai ler seu caderno. Você deixa lá no seu armário, ninguém vai ler. E outra parte do caderno você bota seus defeitos, para você ter noção
do que você precisa melhorar, ou se não der para melhorar, são características e não defeitos. Porque defeitos são coisas que você consegue consertar. Se você não consegue consertar, não são defeitos, são características. E aí você aprende a viver de acordo com aquilo. Você passa a se conhecer melhor e saber o que faz sentido para a sua vida, ao invés de importar os sonhos alheios. E o que eu quero dizer com esse vídeo, que é um vídeo mais curto, é: se compare menos e viva mais, cara. Viva mais. Ah, mas eu não vou aceitar aquele negócio porque não tem nada a ver com o que eu quero pra minha vida. Tá, mas aceita e fica focando no que você quer enquanto você está fazendo aquela outra coisa para não ficar parado. Talvez você tire um insight dali, e aí quando aparecer a oportunidade de você ir para a área que você quer, ou você fazer o que você quer, você pelo menos não ficou parado esse tempo todo. Entendeu? Às vezes a oportunidade que você quer está no lugar que você não espera que você iria encontrar. Às vezes a pessoa que vai te colocar dentro de um local que você queria estar, ela não está onde você imaginava que você iria encontrar ela. Então, o importante é estar em movimento, é conhecer gente, é falar com pessoas. Eu não estou falando para você ser extrovertido, mas eu estou falando para socializar, cara. Não fica em casa, não se tranca, não fica se privando de viver porque você é diferenciado, porque você é um lobo solitário. Cara, isso não existe, isso é papo de idiota. Isso é coisa de idiota, não existe lobo solitário. Nós somos seres humanos e, como eu falei no último vídeo, a nossa sociedade só avançou até onde chegou. Uma Porsche aí, provavelmente. Tá vendo? A sociedade só chegou onde chegou porque somos seres sociais, cara. Somos seres sociais. A gente conseguiu avançar graças ao trabalho em equipe do mundo. Então, conheça pessoas, faça as coisas, viva, não esqueça dos seus objetivos, mas não deixe com que eles te travem. Não deixe com que esse sonho perfeito, esse roteiro que a vida tem, porque a vida não tem um roteiro, esse roteiro que a vida tem te prenda. Vá vivendo. Antigamente, as pessoas que vencem vivem muitas coisas até chegar no momento de virada, cara. Momento de virada, entendeu? Não existe um caminho das pedras. Existe o seu caminho. E o seu caminho nunca vai ser igual ao do coleguinha da internet, nem do amiguinho que venceu na vida. Então, se espelhe em pessoas grandes, só que não tente trilhar o mesmo caminho. Cada um tem sua realidade. É um vídeo mais curto, eu tô tentando falar menos, porque eu enrolo muito. Então, acho que vou finalizar por aqui. Esse não deve ter ficado com 20 minutos, eu espero. E o próximo vídeo, prometo que será um vlog, vai ser vídeo de treino. É isso aí, falou e tchau.